Se você realmente quer ver isso, a primeira coisa que você provavelmente quer saber é onde eu nasci, como minha infância foi e como meus pais estavam ocupados antes de me ter. E toda essa merda David Copperfield. Assim começa Catcher in the Rye, Agulha no Palheiro, Apanhador no Campo de Centeio, meu livro favorito. Apanhador no Campo de Centeio é um livro de J.D. Salinger que foi publicado como romance em 1951, sendo que originalmente era uma série de capítulos publicados em revistas em anos anteriores. Não vim aqui para dar nenhuma informação aprofundada na trama ou sobre como o autor é genial. Não que eu não ache Salinger genial, acho que ele tem um jeito único de contar histórias, e estamos falando do livro que mais me marcou na vida. O livro conta a história de Holden Caulfield, um jovem que está vivenciando a fase de passar da adolescência e entrar na vida adulta. É um tema global e amplamente debatido, né? Acontece que o romance é em primeira pessoa, um diário mesmo. E desde a primeira página você sente que está conversando com um humano igual a você. O jovem problemático Holden, para mim, é um reflexo do que estava começando a se tornar comum na época que foi escrito. Quanto mais gerações passam, mais imediatistas ficamos, e isso traz uma angústia que não pode ser medida. Cerca de 35% das crianças e adolescentes sofrem de ansiedade e depressão, muito graças à pandemia. Eu, Heitor, de 18 anos, sinto que jamais sentirei a falta de luz que eu sentia na vida quando estava na pandemia. Era tudo nebuloso, monótono. Me afastei de tanta gente e me senti tão sozinho que eu só me pego pensando em pessoas que não tiveram o suporte que eu tive. O livro começa com Holden falando que está numa clínica de reabilitação e comenta sobre seu irmão famoso, e deixa explícito que foi expulso de sua antiga escola. É um começo meio conturbado, como diria o próprio personagem em grande parte das traduções, no duro. Ele desde o início se mostra incomodado com o ambiente que vive, estuda em um internato, não é muito sociável e mostra uma admiração sem igual por pessoas mais experientes que ele. Logo no primeiro, ou talvez segundo capítulo, Holden visita um dos seus professores que foi afastado por estar gripado. Isso coloca na nossa cabeça que ele é um personagem muito humano, que mesmo frustrado há humanidade e sensibilidade na cabeça dele. Como disse, Holden é um garoto muito sensível, embora não queira transparecer ou ser taxado desse termo. Eu costumo dizer que a vida é dura para quem não é igual, entre aspas. Ninguém é igual de fato, isso todo mundo sabe. Mas quando se mostra alguma divergência da maioria, é aí que mora a diferença e é aí que mora a isolação e muitas das vezes o bullying. Isso vale principalmente para a escola, embora em outras áreas da vida seja possível identificar esses mesmos comportamentos. Holden não se adapta muito porque vai mal nas provas por pura falta de motivação e realmente se sente sozinho. Eu ouço Flower Boy do Tyler, The Creator da mesma forma. É um álbum de descoberta, redescoberta, que seja. São histórias sobre crescer e se encontrar, perceber erros, e eu me vejo muito nessas obras. As faixas que eu diria que mais se encaixam com Apanhador no Campo de Centeio seriam Boredom e 911. Curiosamente, também são as minhas faixas favoritas. Enquanto Apanhador é sobre um jovem revoltado e muito sensível, a discografia de Tyler, The Creator até Flower Boy é muito parecida. Controverso, estúpido, imaturo, jovem. Talvez sejam as palavras que resumem Tyler pré-Flower Boy. Não que eu não goste dos seus trabalhos mais antigos, pelo contrário, gosto muito. Mas não me traz um intimismo, talvez, que Flower Boy e diria até que Cherry Bomb de alguma forma também me trazem. Holden não sabe muito do que quer pra vida. Flower Boy é quase um não sei o que vai ser daqui pra frente, mas eu quero ser eu mesmo. Os personagens principais de ambos trabalhos convergem na conclusão de que não se sabe muito sobre a vida nessa idade. E talvez seja a primeira em que você percebe isso. A gente, e no caso eu só posso falar sobre mim mesmo e a minha experiência, cresce querendo ser velho e quando fica velho percebe que você é um grande de um estúpido. Existe uma diferença entre o álbum e o livro, onde o álbum é amplamente colocado como um pedido de desculpas por falas homofóbicas do Tyler, e um desabrochar da sexualidade do rapper. É bem perceptível essa confusão afetiva em faixas como Garden Shed e November. Dá pra perceber que o personagem é alguém confuso, alguém assustado, alguém que não sabe de nada. Alguém que só quer apanhar alguém que está caindo no abismo na beira do campo de centeio. Alguém que tem medo de crescer. Alguém que sabe que não tem outro jeito de ser. Alguém que quer ser, mas que ao mesmo tempo tem medo de ser. Tyler é LGBT. E talvez a fase de descobertas e tudo que elas levam seja muito dura para essas pessoas. Eu digo talvez, mas realmente é.
Muitas das vezes eu quis tirar tudo que eu tinha de dentro para fora. Muitas das vezes eu ainda não entendo muito bem o que as abelhas de dentro de mim querem. Talvez eu nunca saiba, talvez não seja realmente para saber. Eu só sei que eu ainda tenho que olhar para os dois lados antes de atravessar. Ainda sei que sou o melhor amigo do Ted, e eu sei que ainda posso ver de novo quem eu amo. Uma das coisas que sempre me intrigou quando li Apanhador no Campo de Centeio pela primeira vez é porque ele era proibido em alguns países. Eu diria até que foi um dos grandes motivos de ter pego esse título para ler a princípio. Eu era muito novo ainda e queria ser descolado, achava que as pessoas iriam gostar mais de mim assim. Eu não cheguei nem a abrir o livro no ano em que eu peguei ele para ler. Eu o li quando larguei de mão a escola pela primeira vez, embora posteriormente tenha lido mais vezes, assim como larguei a escola mais vezes também. Talvez a la Holden Caulfield. Não ligando muito pro meu futuro, ainda com carinho pelas pessoas, mas com muita, mas muita raiva. Mais raiva do que carinho. Eu li esse livro em uma tarde só, conforme os capítulos iam passando, eu ia esquecendo sobre o livro ser proibido e só me impactava o tanto que um livro, que foi escrito há mais de 70 anos, pode ser tão atual. O que há de tão errado em não se ver no padrão dos outros? O que há de tão errado em querer colocar seus sentimentos em algo e muitas das vezes esses sentimentos transbordarem? O que há de tão errado em se sentir extremamente frustrado pois você veste uma armadura por tanto tempo que não consegue se abrir com mais ninguém? O que há de errado nisso tudo? Na conclusão do livro, Holden se mostra aproveitando o momento, ao invés de reclamar sobre coisas que não concorda. Para de fingir que é muito mais velho do que é, e mesmo que o personagem diga várias vezes que sabe que parece muito mais infantil do que gostaria, e que as pessoas realmente percebem isso. Mas ele também fala que as pessoas não reparam quando ele é maduro. As pessoas nunca reparam. Pra mim, a vida é sempre sobre saber que você está sozinho mesmo. Mesmo que você seja o homem mais solitário do planeta, você tem que continuar dançando se quiser espantar esses demônios. Você tem que deixar as crianças passarem o campo de centeio. Você tem que se deixar atravessar o campo de centeio. Você tem que sentir a chuva. Você tem que amar o próximo. Você tem que amar quem você ama, sem preconceito, sem se inibir de quem você é, quem você nasceu para ser. Uma das faixas mais legais de Flower Boy é November, que eu interpreto como um mês marcante para o personagem. Ele chega a perguntar qual o seu novembro. Eu gosto de pensar pro Holden. Eu gosto de pensar que pra ele é jogar xadrez com a menina que ele não tem tanta certeza assim sobre o que sente. É sair com sua irmãzinha mais nova pro parque, é ver ela se divertindo enquanto chove. Pra mim, Heitor, novembro é sobre a criança que eu venho no processo de deixar atravessar o campo de centeio. Pra mim, é sobre as muitas crianças que eu quero deixar no campo de centeio. É sobre aquelas que vão ficar comigo pra sempre e é aquelas que eu vou ter que ficar pra sempre, não tem outro jeito. É sobre transformar um campo de centeio em um campo de girassol, assim como em Flower Boy. Pra mim é sobre amar quem você ama e é sobre você saber que está amando, ter essa consciência, sabe? É sobre deixar a rosa desabrochar e é também saber quando você tem que cortar ela. Feliz aniversário, Flower Boy. Feliz aniversário pra mim, que renasci junto com esse disco.